Meu nome é Michael Sterling e, aos 53 anos, tudo o que eu acreditava sobre a vida e a morte desmoronou como um espelho caindo no chão. Minha vida parecia perfeita por fora. Eu morava em um apartamento moderno em Boston, com janelas enormes que me davam uma vista incrível da cidade. Minha carreira estava no auge. Eu era dono de um escritório de arquitetura bem-sucedido. Tinha um grupo próximo de amigos e um relacionamento estável com David, meu parceiro de longa data. Cresci em um lar cristão, mas deixei a fé para trás nos tempos de faculdade. Meus pais não ficaram exatamente felizes quando revelei minha orientação, mas tentaram entender da melhor forma que puderam. No fim, aceitaram com certa resistência. Embora nunca tenham parado de me mandar versículos da Bíblia e convites para a igreja. Eu costumava revirar os olhos e deletar as mensagens, achando que eles estavam presos ao passado enquanto eu vivia minha verdade. Meu círculo de amizades era formado, em sua maioria, por homens que conhecia em eventos sociais e organizações locais. Tinha o George, um diretor de teatro que faleceu de um câncer raro há 4 anos. Depois, o Anthony, que morreu em um acidente de carro no último verão. E, mais recentemente, o Robert, que sofreu um ataque cardíaco fatal há apenas 5 meses. As mortes deles abalaram nossa comunidade, mas nos reunimos para homenageá-los com cerimônias cheias de vida, celebrando suas trajetórias. Acreditávamos que eles estavam em um lugar melhor, se é que existia algum lugar depois da morte. Naquela sexta-feira, o dia começou como qualquer outro. Eu estava em casa, preparando uma apresentação importante para um cliente, revisando plantas e escolhendo materiais. David havia viajado a trabalho para a Filadélfia no dia anterior. O sol da manhã entrava pelas janelas, projetando sombras longas sobre a mesa. Eu senti uma leve dor de cabeça, mas ignorei, e tomei meu terceiro café do dia. Por volta do meio-dia, decidi sair para almoçar, e fui até um dos food trucks perto de casa. O ar de novembro estava fresco, e as folhas secas estalavam sob meus pés enquanto eu caminhava. Pedi meu prato de sempre, uma tigela de comida mediterrânea com azeitonas extras, e me sentei em uma mesa de metal para comer. Foi aí que algo estranho aconteceu. As azeitonas tinham um gosto esquisito, quase metálico. Achei que fosse só um lote ruim e continuei comendo, mas na metade da refeição, minha garganta começou a apertar. No início pensei que fosse só o tempero, mas logo minha língua começou a inchar. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava pegar o celular, mas meus dedos pareciam pesados, desajeitados. Uma mulher na mesa ao lado percebeu que algo estava errado. "Você está bem?" perguntou, levantando-se. Tentei responder, mas nenhuma palavra saiu. De repente, tudo começou a girar. Meu peito parecia preso em um torno apertado. Nunca tinha tido uma reação alérgica antes, mas naquele momento percebi que algo estava muito errado. De alguma forma, eu sabia exatamente o que estava acontecendo quando minha garganta se fechou por completo. O pânico tomou conta de mim. A mulher ao meu lado começou a gritar para que alguém chamasse uma ambulância. Minha visão começou a escurecer, pequenas manchas pretas surgindo nas bordas. A última coisa que lembro foi a sensação do concreto frio contra o meu rosto enquanto deslizava da cadeira. Hoje, olhando para trás, entendo que Deus usou aquele momento, aquela reação alérgica absurda a azeitonas fermentadas de todas as coisas possíveis, para me mostrar a verdade da qual eu fugia a vida inteira. Mas estou me adiantando. Os paramédicos me contaram depois que meu coração parou por 7 minutos e 13 segundos. Eles tiveram que usar o desfibrilador 2 vezes antes de conseguirem trazer meu pulso de volta. 7 minutos e 13 segundos podem parecer pouco tempo, mas quando você está do outro lado, o tempo não funciona da mesma maneira. Para mim, esses minutos pareceram dias, e o que vivi nesse período mudou minha vida para sempre. Antes daquele dia, eu já tinha lido sobre experiências de quase morte. Sempre achei que fossem apenas alucinações causadas pela falta de oxigênio, o último suspiro do cérebro tentando processar sua própria falha. Nunca levei a sério histórias sobre túneis de luz ou encontros com parentes falecidos. Afinal, eu era um homem moderno, bem educado. Acreditava na ciência, no que podia ser provado e medido. Lembro que David e eu até brincamos sobre isso uma vez, depois de assistirmos a um documentário sobre o assunto. "Se eu morrer primeiro", ele disse rindo, "vou voltar para te assombrar com elegância." Brindamos nossas taças de vinho
e rimos da ideia. Mas não havia nada de elegante no que eu estava prestes a viver. Nada poderia ter me preparado para a realidade crua e chocante do que existe além desta vida. A verdade não é só mais estranha do que a ficção. Ela é, ao mesmo tempo, mais assustadora do que nossos piores pesadelos e mais gloriosa do que nossos sonhos mais ousados. Naquele dia, enquanto minha consciência se desprendia do meu corpo, eu não fazia ideia de que estava prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria tudo o que eu achava que sabia sobre amor, verdade e eternidade. Eu não sabia que veria meus amigos novamente, mas não da forma que imaginava. E definitivamente, não tinha a menor noção de que aquilo que eu estava prestes a testemunhar me faria questionar cada escolha que já tinha feito. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Mas não um silêncio tranquilo. Era um silêncio pesado, sufocante, que fazia meus ouvidos zumbirem. Num instante, eu estava desabando ao lado do food truck. No seguinte, sentia meu corpo sendo puxado, não para cima, mas para baixo. Era como se estivesse sendo sugado por uma correnteza forte e invisível. A escuridão ao meu redor era total, mas aos poucos, pequenos pontos vermelhos começaram a brilhar no meio da sombra, como brasas morrendo em uma lareira. O calor aumentou, não devagar, mas de repente, em ondas intensas que me envolviam por completo. O calor era intenso, sufocante, algo que teria me feito arfar se eu ainda tivesse pulmões para respirar. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Foi então que percebi. Eu não tinha mais um corpo físico. Eu era apenas consciência, pura percepção. E de alguma forma, isso tornava tudo ainda mais aterrorizante. Não havia para onde correr, nenhum jeito de fechar os olhos ou tapar os ouvidos. Eu estava completamente exposto ao que quer que estivesse acontecendo. E a descida continuava. As luzes vermelhas ao meu redor ficaram mais brilhantes. E logo comecei a distinguir formas na escuridão. No início, achei que fossem apenas sombras dançando ao redor, mas logo percebi que eram algo muito pior. O calor aumentava, e junto com ele veio um cheiro nauseante, enxofre, carne queimada e algo que eu não conseguia identificar, algo que me revirava o estômago, se é que eu ainda tinha um. Foi então que ouvi o primeiro grito. Não era um grito qualquer. Não era o tipo de som que se ouve em filmes de terror ou até mesmo em situações de emergência da vida real. Aquele grito carregava tudo ao mesmo tempo: dor, arrependimento, desespero. Mas, pior do que isso, trazia a certeza insuportável de que aquilo era para sempre. O som parecia não ter fim, ecoando em um espaço que não era bem um lugar. E então, no meio do caos, ouvi algo familiar. Michael, é você mesmo? A voz era de George, meu amigo que havia morrido de câncer 4 anos antes. Mas não era a voz que eu lembrava. Não tinha o calor, a teatralidade de antes. Era oco, como se alguém estivesse manipulando suas cordas vocais para tocar um instrumento quebrado. Tentei me virar para onde o som vinha, e de alguma forma, minha consciência se moveu naquela direção. O que vi me fez querer fechar os olhos, mas eu não podia, porque eu não os tinha mais. George estava ali, mas ele não era o mesmo. Seu corpo oscilava entre a aparência que eu conhecia e algo irreconhecível, queimado, deformado. O pior eram os olhos. Eles ainda me reconheciam, mas carregavam algo que me fez querer fugir, um desespero sem fim. Ele abriu um sorriso distorcido. "Bem-vindo ao encontro", disse, tentando soar sarcástico como antes. Mas isso só tornava tudo ainda pior. "Imagino que você esteja só de passagem, hein? Que sorte a sua..." Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, antes que pudesse sequer pensar em como responder, outra voz se juntou à conversa. "Mike, aqui!" Era Anthony, o mesmo Anthony que morreu naquele acidente de carro. Ele apareceu ao lado de George, sua forma oscilando entre a aparência que eu lembrava e algo muito, muito pior. Na vida, Anthony era uma das pessoas mais gentis que eu conhecia. Sempre tinha uma palavra amiga, sempre disposto a ouvir. Mas agora sua voz estava carregada de amargura. "Lembra daqueles almoços de domingo?" Ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Todas aquelas vezes que rimos das pessoas religiosas, nos dizendo que íamos para o inferno." Ele inclinou a cabeça para o lado, a expressão quase divertida. "Pois é, surpresa, elas estavam certas." Antes que eu pudesse reagir, uma terceira figura emergiu da escuridão. Robert, meu conhecido que morreu de ataque cardíaco.
Em vida, era um contador de sucesso, sempre impecavelmente vestido. Agora, sua forma oscilava entre seu terno bem cortado e algo que parecia ter sido arrancado de um incêndio. Nós tínhamos tanta certeza, murmurou, sua voz quase um sussurro. Certeza de que nossas escolhas eram aceitáveis, que Deus entenderia. Isso se ele existisse. Robert ergueu o olhar para mim. Mas estávamos errados, Mike. Todos nós. O calor ficou insuportável. E então senti. Algo se aproximava. Algo grande, antigo, inteligente e maligno. Os outros sentiram também. Suas formas começaram a piscar mais rápido, como se tentassem fugir, mas estivessem presas ali. Eles estão vindo, George disse, sua voz tomada pelo medo. Eles sempre vêm. Os demônios adoram novas almas. Anthony acrescentou, sua voz falhando. E adoram ainda mais nos obrigar a assistir. Ele me encarou, a dor evidente no olhar. Você não tem ideia do que eles fazem conosco. E, sinceramente, espero que nunca tenha. Mas nós não temos escolha. Robert se aproximou, sua forma por um instante, voltando ao que era antes. Mike, escuta, você ainda não morreu. Ainda pode voltar. Ainda pode mudar. Ele fez uma pausa, como se estivesse lutando para encontrar as palavras. Diga às pessoas o que viu aqui. Diga a elas que estávamos errados. Diga a elas que... Mas sua voz foi cortada. Algo enorme e escuro se moveu entre nós. O calor ficou insuportável. O ar tremulava como se estivesse vivo. Ouvi um som. Asas. Enormes, de couro, batendo contra o ar impregnado de enxofre. Muito tarde, George murmurou. Eles chegaram. Ele me olhou uma última vez. Seus olhos cheios de algo que nunca tinha visto antes. Me desculpa, Mike. E então, aconteceu. É quase impossível colocar em palavras humanas o que vi, mas eram demônios. E sim, era exatamente isso que eram. Criaturas feitas de trevas vivas, com olhos como brasas ardentes e corpos que pareciam distorcer a própria realidade. Eles avançaram sobre meus conhecidos, e os gritos começaram de novo. Mas não eram apenas gritos de dor. Eram gritos de almas que se lembravam do que era ter esperança, do que era amar, do que era acreditar que um dia, talvez, houvesse algo melhor. E agora, tudo isso estava sendo destruído. Os demônios pareciam se alimentar do sofrimento deles. A cada grito cresciam, tornavam-se mais terríveis. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Os meus amigos, aqueles com quem compartilhei tantos momentos felizes, estavam sendo atormentados de maneiras que desafiavam qualquer compreensão. Seus corpos oscilavam entre suas formas humanas e versões queimadas, retorcidas. Cada transformação trazia uma nova onda de dor. É isso que o orgulho faz com você, disse um dos demônios, sua voz áspera como pedras sendo esmagadas. É isso que acontece quando você distorce o que Deus criou. Outro demônio, maior e ainda mais ameaçador, virou seu olhar flamejante para mim. Você ainda não devia estar aqui, alma pequena, disse com um tom quase divertido. Mas já que veio, vamos fazer um tour adequado. De repente comecei a me mover. Algo me puxava para baixo. Mais fundo ainda, no que agora eu entendia ser o inferno. Passamos por diferentes lugares, ou níveis, não sei dizer. Cada um era pior que o anterior. Em um deles, pessoas tentavam escalar paredes lisas e em chamas apenas para cair de volta em lagos de fogo. Em outro, almas eram forçadas a reviver, repetidamente, seus piores pecados, mas do ponto de vista daqueles que haviam machucado. Veja bem, disse o demônio, aparentemente se divertindo com o meu horror. Seus amigos não estão aqui porque amaram. Estão aqui porque rejeitaram a verdade. Escolheram seus próprios desejos em vez da lei de Deus, assim como você tem feito. Paramos diante do que parecia um enorme anfiteatro de pedra negra. Havia incontáveis almas presas ali, cada uma vivendo um tormento único, mas o que me atingiu mais forte foi perceber que todas sabiam exatamente por que estavam ali. Não havia confusão, não havia desculpas, apenas o peso esmagador da consciência. Elas tiveram chances de mudar e recusaram todas elas. Olhe bem, disse o demônio com um tom quase paternal. Esse é o seu futuro, se não mudar. Ele sorriu, um sorriso sem qualquer vestígio de compaixão. Já reservamos um lugar para você, bem ao lado do seu precioso David. Meu coração congelou. Foi então que eu o vi. David, ou melhor,
A visão de como ele ficaria depois da morte, se nada mudasse. E o que eu vi foi aterrorizante. A visão diante de mim era tão aterrorizante que, mesmo agora, meses depois, ainda não consigo encontrar palavras para descrevê-la em detalhes. Mas uma coisa jamais esquecerei. O olhar de David quando se virou para mim. Havia algo nos olhos dele. Um aviso silencioso, um pedido desesperado. Como se dissesse, não deixe que este seja o seu destino também. O riso do demônio ecoou ao nosso redor. Emocionante, não é? Disse ele com um tom debochado. Os humanos adoram usar palavras bonitas para justificar seus pecados. Mas o verdadeiro amor, o amor de Deus, é algo completamente diferente. Seu tipo se esqueceu disso. E então, num piscar de olhos, fui arrancado dali. Senti meu corpo, ou seja lá o que eu era naquele momento, sendo puxado para cima, afastando-me daquele anfiteatro sombrio. Mas antes que desaparecesse por completo, ouvi o grito final de George. Lembre-se do que viu, Mike. Lembre-se. E mude. A subida foi ainda mais desorientadora do que a descida. O calor diminuiu. Os gritos se tornaram ecos distantes e o cheiro sufocante de enxofre começou a desaparecer. Mas antes que eu pudesse sentir alívio, percebi que estava em outro lugar. Era um espaço vasto, feito de luz pura. Diante de mim, havia uma presença tão intensa que eu não conseguia encará-la diretamente. Mas eu sabia exatamente quem era. Jesus Cristo. Mas não era o Jesus sereno das pinturas que eu via quando criança. Diante de mim estava o Rei dos Reis, o justo juiz. Seu olhar atravessava qualquer desculpa, qualquer justificativa que eu já tivesse dado para as minhas escolhas. Então, ele falou, Michael, sua voz carregava tanto amor quanto verdade inabalável. Você viu para onde o caminho que escolheu o está levando. Você testemunhou as consequências de rejeitar a minha palavra para seguir apenas o que você mesmo entende. Houve um silêncio que pesava como uma montanha. O que você fará com esse conhecimento? Eu queria responder, mas antes que pudesse formar qualquer palavra, senti um puxão violento. E então, dor. Uma dor esmagadora no peito. Minhas narinas se encheram com o cheiro forte de hospital e meu corpo parecia estar pegando fogo. Ouvi vozes, dessa vez, vozes humanas. Pessoas gritavam termos médicos que eu não compreendia. A transição foi brutal. Um instante antes, eu estava diante do Rei dos Reis. No seguinte, estava flutuando sobre o meu próprio corpo, caído no chão frio, enquanto os paramédicos tentavam me trazer de volta. Mas não era hora de retornar. Não ainda. Senti algo suave, mas firme, me puxando de volta para aquele espaço de luz. A glória de Jesus ainda era avassaladora, mas agora, de alguma forma, eu conseguia encará-lo. Seus traços continuavam indescritíveis para a mente humana, mas sua presença era inconfundível. Sua vida está por um fio, Michael, ele disse. Sua voz ressoava dentro de mim, em cada parte do meu ser. Antes de voltar, você precisa entender toda a verdade. E então aconteceu. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos como um filme, mas eu não estava apenas assistindo, eu estava sentindo. Revivi cada momento, cada escolha, mas dessa vez, não apenas do meu ponto de vista. Senti a dor dos meus pais quando os desprezei por causa da fé deles. Senti a confusão e o sofrimento das pessoas que um dia confiaram em mim e que, sem perceber, eu afastei da verdade. E então, entendi. Com uma clareza que nunca tive antes. De repente, tudo ficou claro. Vi as pessoas que me tinham como exemplo, aquelas que, sem perceber, eu havia afastado da verdade de Deus. Lembrei-me das vezes em que, com total convicção, afirmei que todos os caminhos levavam ao mesmo destino. Das vezes em que torci as Escrituras para que se encaixassem no que eu queria acreditar. Das vezes em que incentivei outros a viverem suas verdades, ao invés de buscarem a verdade de Deus. Mas o que mais me doeu foi enxergar algo que nunca havia passado pela minha mente. Meu relacionamento com David, que eu acreditava ser baseado no amor, na verdade estava nos impedindo de experimentar o verdadeiro amor que Deus havia planejado para nós. Mas eu nunca quis machucar ninguém, tentei argumentar. Eu realmente acreditava que estava sendo amoroso e acolhedor. Jesus me olhou com compaixão,
mas sua resposta foi firme. Muitos que levam outros ao erro acreditam agir por amor, mas o verdadeiro amor se alegra na verdade, não no pecado. Você escolheu o que parecia certo para o seu coração, em vez do que era certo para Deus. Escolheu a aprovação dos homens em vez da aprovação do Pai. Ele então ergueu a mão, e diante de mim surgiu uma visão. Era uma versão alternativa da minha vida. Uma vida que eu poderia ter tido se tivesse permanecido fiel à palavra de Deus. Vi-me ajudando outras pessoas que lutavam contra as mesmas tentações que eu, guiando-as para a paz em Cristo. Vi um ministério poderoso, vidas sendo transformadas, almas sendo salvas do destino que eu acabara de testemunhar. Esse ainda pode ser o seu futuro, Jesus disse. A escolha continua sendo sua. Ele fez uma pausa, e seu olhar se tornou ainda mais penetrante. Mas saiba disto, se você voltar e continuar no mesmo caminho, o que viu no inferno será o seu destino eterno. O inimigo tem convencido muitos de que minhas palavras sobre o pecado são ambíguas, abertas a interpretações. Agora, você viu a realidade. Então, o que escolherá? Antes que eu pudesse responder, uma luz intensa surgiu à sua direita. Instantaneamente compreendi. Era o Espírito Santo. Sua presença me envolveu com uma mistura de conforto e convicção. Senti uma verdade absoluta inundar minha consciência, e todos os argumentos que eu já havia usado para justificar minhas escolhas foram, um a um, desmontados com suavidade, mas sem deixar dúvidas. Nenhuma explicação que eu havia dado no passado resistiu à sabedoria divina que agora fluía dentro de mim. Então, à esquerda de Jesus, vi outra presença. Era Deus, o Pai. Sua glória era tão avassaladora que, sem nem entender como, me prostrei diante dele. Naquele instante, tudo fez sentido. Pela primeira vez, compreendi a Trindade de um jeito que palavras humanas jamais conseguiriam explicar. E no fundo da minha alma, soube que estava diante da verdade absoluta. A pergunta permanecia. E agora, o que eu escolheria? Naquele instante, compreendi algo que nenhuma explicação terrena jamais tinha me feito entender. 3 pessoas distintas, mas um único Deus, unidos em verdade, santidade e amor perfeito. Então a voz do Pai ecoou, forte como um trovão e suave como um sussurro de amor ao mesmo tempo. Seus conhecidos que morreram em pecado não podem voltar para alertar os outros. Mas você ainda pode ser salvo. E através de você, outros também poderão encontrar a salvação. Senti o Espírito Santo tocar meu coração, revelando a realidade do plano de Deus para a sexualidade e o casamento. Vi como a relação entre homem e mulher foi criada para refletir o relacionamento de Cristo com sua igreja. Entendi, finalmente, que os padrões de Deus não existem para nos restringir, mas para nos proteger e nos conduzir à verdadeira plenitude. Jesus me olhou com seriedade. O mundo vai te odiar se você decidir me seguir, disse ele. Você pode perder amigos, pode perder seu trabalho. Sua vida pode se tornar mais difícil de muitas maneiras. Ele fez uma pausa e acrescentou, com um brilho de esperança no olhar. Mas você ganhará algo infinitamente maior, a vida eterna e a verdadeira paz. Como se quisesse enfatizar essa verdade, uma nova visão se abriu diante de mim. Por um instante contemplei o céu. A beleza e a alegria daquele lugar tornavam qualquer prazer terreno insignificante e vazio em comparação. Vi rostos conhecidos, homens e mulheres que, com a força de Cristo, haviam superado as mesmas lutas que eu. Agora, brilhavam com a glória divina, completamente restaurados. O contraste entre essa visão e o que eu tinha testemunhado no inferno era estarrecedor. No inferno, as almas estavam presas em desespero eterno, suas identidades deformadas por seus próprios pecados. Mas no céu, vi pessoas que haviam sido completamente transformadas. Estavam mais autênticas do que nunca, mais puras, mais inteiras do que a mente humana pode compreender. Muitos destes enfrentaram os mesmos desafios que você, Jesus explicou. Mas escolheram a minha verdade em vez de seus sentimentos. Escolheram os meus caminhos em vez dos caminhos do mundo. Ele sorriu. E agora, sua recompensa é eterna. Sua alegria é completa. Mas em seguida, Jesus me mostrou algo que partiu meu coração. Vi incontáveis almas no inferno.
Pessoas que foram influenciadas pelo compromisso da igreja moderna com os padrões do mundo. Vi pastores que alteraram sua teologia para se alinhar à cultura. Vi escritores que questionaram os ensinamentos claros da Bíblia. Vi pais que escolheram a paz temporária em vez da verdade eterna, apoiando seus filhos em caminhos que os afastavam de Deus. E todos estavam ali, enfrentando as consequências de terem levado outros ao erro. O sangue dessas almas está nas mãos daqueles que distorceram a minha palavra. Jesus declarou, sua voz carregada de justiça. Ele respirou fundo e um peso profundo tomou seu semblante. Chamaram o mal de bem e o bem de mal. Ensinavam as pessoas a abraçarem o que eu chamei de pecado, alegando que era amor. Mas o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça. Ele se alegra com a verdade. E então, diante de mim, ele abriu as Escrituras. E naquele momento, soube que minha vida jamais seria a mesma. Os versículos que eu havia tentado reinterpretar ou simplesmente ignorar, agora estavam diante de mim, com uma clareza que jamais experimentei. Na luz da verdade divina, não havia mais ambiguidades, espaço para interpretações alternativas ou justificativas convenientes. O plano de Deus para a sexualidade humana nunca havia mudado. Eu é que escolhi acreditar no que me era mais confortável. O Espírito Santo começou a trazer à minha mente cada momento em que senti um incômodo, mas o ignorei. Cada vez que soube lá no fundo que algo estava errado, mas preferi ouvir as vozes do mundo em vez da voz de Deus. Cada lembrança era dolorosa, mas ao mesmo tempo purificadora. Era como uma cirurgia espiritual, removendo um câncer mortal da minha alma. Jesus olhou para mim e disse, seu testemunho será poderoso, Michael, mas somente se você se entregar completamente à minha verdade. Ele fez uma pausa, e sua voz ficou ainda mais firme, sem concessões, sem tentar encontrar um meio termo entre os meus caminhos e os caminhos do mundo. Então, ele me fez uma pergunta que pesou em minha alma como nunca antes. Você está disposto a pagar o preço? Antes que eu pudesse responder, fui mostrado exatamente o que isso significaria. Vi David me deixando, furioso, quando tentei compartilhar a verdade com ele. Vi amigos virando as costas para mim, me chamando de traidor. Vi meu negócio desmoronando, clientes cancelando contratos. Vi meu nome sendo ridicularizado nas redes sociais, me acusando de ódio contra mim mesmo. Mas ao lado dessas visões dolorosas, vi algo mais. Vi pessoas sendo tocadas pelo meu testemunho. Vi indivíduos enfrentando as mesmas lutas que eu, encontrando esperança em Cristo por meio da minha história. Vi pais aprendendo a amar seus filhos sem precisar validar o pecado deles. Vi igrejas se firmando na verdade de Deus, mas estendendo um amor genuíno àqueles que lutavam contra tentações semelhantes. Jesus apontou para tudo isso e disse, isso é o verdadeiro amor. Não é dizer às pessoas que o pecado delas está certo. É apontá-las para a liberdade e a transformação que eu ofereço. Ele se aproximou, e sua voz ressoou dentro de mim. Você já viu os dois destinos, Michael? Você viu para onde leva o caminho largo e para onde leva o caminho estreito. Então, ele fez a pergunta final. Qual deles você escolherá? Senti o peso dessa decisão esmagando minha alma. Tudo o que eu tinha construído nos últimos anos estava sendo questionado. Cada justificativa que criei, cada argumento que usei para me convencer de que estava certo, tudo desmoronava diante da verdade absoluta. E então, pensei em George, pensei em Anthony, pensei em Robert, pensei no sofrimento deles, na eternidade que estavam vivendo. E soube que eu não podia mais fugir da resposta. Eu acreditava nas mesmas mentiras que haviam condenado tantos outros. Foi então que ouvi as vozes dos paramédicos. Eles estavam gritando algo. Meu coração físico havia voltado a bater, mas ainda não sabiam se minha atividade cerebral retornaria. Eu estava sendo puxado de volta para meu corpo. Mas antes disso, precisava tomar uma última decisão. Sua hora de decidir é agora, Jesus disse. Sua voz era firme, mas cheia de amor. Você voltará para a sua antiga vida e enfrentará o mesmo destino eterno de seus conhecidos? Ou escolherá a minha verdade e ajudará outros a encontrar o caminho estreito que leva à vida? A pergunta pesou sobre mim como um trovão espiritual. Olhei para Jesus. Em seus olhos, vi tanto a perfeição do seu amor, quanto a perfeição da sua justiça. E naquele instante, soube qual era a única resposta possível. O preço de segui-lo seria alto,
mas o preço de rejeitá-lo seria infinitamente maior. Eu escolho o Senhor, declarei. Minhas palavras ecoaram pelo infinito. Por favor, perdoe-me. Por favor, salve-me. Por favor, transforme-me. Um sorriso surgiu no rosto de Jesus. Um sorriso que parecia iluminar todo o universo. Seus pecados estão perdoados, ele disse. Então, suas palavras vieram como um comando cheio de autoridade. Vá, e não peque mais. O Espírito Santo me envolveu como um fogo vivo, mas não era um fogo destrutivo como o que vi no inferno. Era um fogo purificador, transformador. Senti algo diferente. Minhas vontades começaram a mudar. Não era que todas as tentações tivessem sumido de imediato, mas agora elas não tinham mais poder sobre mim. Pela primeira vez, enxerguei-as pelo que realmente eram. Não uma identidade para abraçar, mas uma luta para vencer pelo poder de Cristo. Jesus olhou para mim mais uma vez. Lembre-se de tudo o que viu. Ele disse, quando o inimigo tentar te puxar de volta para a sua antiga vida, e ele vai tentar, lembre-se do que testemunhou no inferno. Ele fez uma pausa e sua voz se suavizou. Lembre-se do que espera aqueles que rejeitam minha verdade. Lembre-se dos seus conhecidos. Essas palavras me atingiram como um golpe. Meus conhecidos, George, Anthony, Robert e David. E David? Perguntei, sentindo um nó apertar minha garganta. Posso pelo menos tentar salvá-lo? Jesus me olhou com infinita compaixão. Você pode compartilhar a verdade com ele em amor, disse. Mas a escolha será dele, assim como foi sua. Seus olhos brilharam com um aviso. Muitos rejeitarão seu testemunho. Alguns irão odiá-lo por isso, mas outros serão salvos por meio dele. Então, com uma voz firme e serena, ele me deu minha missão final. Foque-se em ser fiel, não nos resultados. Essas palavras ecoaram dentro de mim. E de repente, senti meu corpo sendo puxado de volta para a terra com uma força tremenda. O tribunal celestial desapareceu e foi substituído pela luz branca e fria de uma ambulância. A dor veio como uma onda esmagadora. Meu peito parecia ter sido atingido por martelos. Minha garganta queimava. Ele voltou! Ouvi alguém gritar. Temos ritmos cardíacos estáveis. Outra voz, mais próxima, falou com urgência. Senhor, consegue me ouvir? Se conseguir, aperte minha mão. Reuni todas as forças que tinha e apertei fracamente os dedos daquela pessoa. Até esse pequeno movimento fez a dor explodir pelo meu corpo. Mas eu estava vivo e minha vida nunca mais seria a mesma. Aos poucos, minha visão começou a clarear. O rosto de uma paramédica surgiu diante de mim. Era uma mulher de meia idade, com olhos gentis e marcas de preocupação ao redor da boca. Você nos deu um belo susto, disse ela, com um sorriso cansado. Você ficou sem sinais vitais por mais de 7 minutos. Ela fez uma pausa antes de perguntar. Você se lembra do que aconteceu? Tentei responder, mas minha garganta estava arranhada e dolorida por causa da intubação. Mas mesmo que conseguisse falar, como eu poderia explicar o que havia vivido? Como descrever o que vi? O céu, o inferno, a presença de Jesus Cristo diante de mim, a condenação eterna daqueles que um dia foram meus amigos. O resto daquele dia passou como um borrão de exames, procedimentos e rostos preocupados ao meu redor. David voltou de Filadélfia no primeiro voo assim que soube do que tinha acontecido. Quando entrou no meu quarto de hospital, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas ao vê-lo, senti uma dor diferente. Como contar a ele o que eu tinha visto? Como dizer que tudo o que construímos juntos não estava de acordo com a vontade de Deus? Mas eu sabia que precisava falar. A visão de sua alma atormentada naquele anfiteatro infernal estava gravada em minha memória. Por mais que doesse no presente, eu precisava dizer a verdade. Seu destino eterno, e o de muitos outros, dependia disso. Os médicos chamaram minha recuperação de milagrosa. Eu não só sobrevivi a uma reação anafilática grave e uma parada cardíaca, mas também não tive nenhuma sequela cerebral, apesar de ter ficado clinicamente morto por mais de 7 minutos. Eles não conseguiam explicar, mas eu conseguia. Deus tinha um propósito ao me trazer de volta. E esse propósito estava se tornando mais claro a cada minuto. Deitado naquele leito de hospital, minha mente voltava constantemente às cenas vívidas que testemunhei. Os médicos e enfermeiros provavelmente achavam que meu olhar distante era efeito do trauma ou dos remédios. Mas não, eu estava tentando processar as verdades profundas que me foram reveladas. Cada detalhe daquela experiência estava gravado em mim com uma clareza absoluta.
Diferente de sonhos ou alucinações que desaparecem com o tempo, tudo o que vivi permanecia nítido. Mas o mais difícil de tudo foi ver David sentado ao lado da minha cama, segurando minha mão, seu rosto carregado de preocupação e amor. E a cada vez que ele me tocava, a lembrança da visão de seu futuro voltava como um golpe no peito. Eu precisava contar a verdade. Mas será que ele estava pronto para ouvi-la? E pior ainda, será que eu estava pronto para dizê-la? Era como se meu coração estivesse sendo partido ao meio. O amor que eu sentia por David ainda estava lá, mas algo havia mudado. Agora eu o via de uma forma diferente, como Jesus o via. Não apenas como meu companheiro, mas como uma alma preciosa, desesperadamente necessitada de salvação. O médico disse que talvez você possa ir para casa amanhã. David comentou, tentando soar animado. Vou tirar uns dias do trabalho para cuidar de você. Quem sabe a gente finalmente assiste aquela série que você tanto fala. Forcei um sorriso fraco, mas por dentro minha mente fervilhava. Como dizer a ele que nossa vida juntos não poderia continuar do jeito que era? Como ajudá-lo a entender que aquilo que chamávamos de amor, na verdade, estava nos afastando de Deus? Naquela noite, quando finalmente consegui convencê-lo a ir para casa descansar, tive novas visões. Desta vez, não eram experiências de quase morte. Eram mensagens claras do Espírito Santo, mostrando-me o que eu precisava fazer. Vi-me iniciando um ministério para ajudar pessoas que lutavam com os mesmos dilemas que eu. Vi-me compartilhando meu testemunho, apesar da rejeição e das críticas que viriam. Mas a visão mais impactante foi de David. Dessa vez, não era a cena horrível do inferno que eu havia testemunhado antes. Eu o vi ajoelhado diante de um altar, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto entregava sua vida a Cristo. Aquilo era uma promessa ou apenas uma possibilidade? Eu não sabia, mas me deu esperança. Uma enfermeira entrou no quarto para checar meus sinais vitais, interrompendo meus pensamentos. Ela deve ter notado minha expressão preocupada, porque parou por um momento e disse suavemente: "Sabe, às vezes, quando alguém passa por algo assim, volta diferente. E tudo bem. Experiências como essa nos fazem ver o que realmente importa na vida." Ela não tinha ideia de quão verdadeiras eram suas palavras. Eu havia voltado diferente, mas não de um jeito que as pessoas entenderiam facilmente. A mudança não estava apenas na minha mente ou nas minhas emoções. Era algo profundo, dentro da minha alma. O Espírito Santo já estava agindo em mim, reformulando meus desejos, transformando minha visão sobre o amor e a verdade. Passei aquela longa noite ensaiando o que diria a David. Como explicar que nosso relacionamento, que o mundo celebrava como corajoso e belo, na verdade, estava nos afastando do melhor de Deus? Como fazê-lo compreender que o verdadeiro amor, às vezes, exige dizer verdades difíceis? Pensei em George, pensei em Anthony, pensei em Robert. Os rostos deles me assombravam, seus gritos ecoavam na minha memória. Mas agora, essas lembranças não eram apenas dor, elas me davam forças. Se a história deles pudesse salvar outros de terem o mesmo destino, então seu sofrimento não teria sido em vão. Já faz 8 meses desde aquele dia, e minha vida nunca mais foi a mesma. Desde aquela experiência, tudo mudou. A conversa com David foi exatamente como eu temia. Quando contei sobre o que vivi e o que Deus me mostrou, ele saiu furioso do quarto do hospital, dizendo que eu tinha sido manipulado e estava delirando. No dia seguinte, ele fez as malas e se mudou. Minha empresa de arquitetura sofreu um grande impacto. Assim que minha conversão se tornou pública, a maioria dos meus clientes do meu antigo círculo social me abandonou imediatamente. As redes sociais viraram um campo de batalha. Ex-amigos escreveram longos desabafos sobre minha traição, me chamando de tudo, desde fanático religioso até alguém que se odiava. Alguns até insinuaram que minha experiência de quase morte tinha causado danos cerebrais. Mas para cada porta que se fechou, Deus abriu outra. Encontrei um conselheiro bíblico que me ajudou a enxergar minha vida sob a ótica da fé. Através da oração e do discipulado, comecei a experimentar uma transformação real. Os desejos antigos não desapareceram de uma hora para outra, mas perderam o domínio sobre mim. Descobri que minha identidade não estava na minha sexualidade, mas em Cristo. Passei a frequentar uma igreja comprometida com a verdade da Bíblia, que me recebeu de braços abertos, sem comprometer os ensinamentos sobre a vontade de Deus.
Foi através dessa comunidade que finalmente entendi o que é o verdadeiro amor cristão. Não se trata de aprovar o pecado, mas de apontar para o poder transformador de Cristo. Mas a mudança mais inesperada aconteceu 4 meses depois. Fui convidado para dar meu testemunho em um podcast cristão. O episódio viralizou. De repente, comecei a receber mensagens do mundo inteiro. Pessoas que enfrentavam as mesmas lutas que eu queriam saber se a mudança era possível, se realmente havia liberdade em Cristo. Penso em George, Anthony e Robert todos os dias. Seus rostos estão gravados na minha memória. Não apenas as expressões atormentadas que vi no inferno, mas também como eram em vida, quando achávamos que tínhamos todas as respostas. Às vezes acordo no meio da noite, ouvindo seus gritos ecoando em minha mente, lembrando de seus avisos. E nesses momentos, me ajoelho e oro. Oro por aqueles que ainda têm tempo de escolher um destino diferente. David ainda não cortou completamente o contato comigo, o que considero um verdadeiro milagre. Uma vez por mês, ele aceita se encontrar comigo para um café. Ele ainda acha que perdi a razão, mas vejo em seu olhar que algo o inquieta. Ele percebe a mudança em mim, mesmo que não queira admitir. Continuo orando para que aquela visão que tive, dele se rendendo a Cristo, se torne realidade. Minha empresa de arquitetura está se reerguendo, mas com um público diferente. Agora sou conhecido como o arquiteto cristão. Ganho menos dinheiro do que antes, mas experimento uma paz que nenhuma conquista material poderia proporcionar. Cada reunião com um cliente se torna uma oportunidade de compartilhar meu testemunho, sempre que o Espírito Santo abre a porta para isso. Na semana passada, lancei um ministério chamado Verdade Viva, para ajudar aqueles que desejam deixar sua antiga vida para seguir a Cristo. A perseguição tem sido intensa. Recebemos ameaças de morte. Nosso site já foi hackeado diversas vezes. Protestos surgem em quase todos os eventos que realizamos. Mas também temos visto incontáveis vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter escolhido seguir a Cristo, se sinto falta da minha antiga vida. A resposta é complicada. Sinto falta das amizades? Sim. Sinto falta do senso de comunidade? Sem dúvida. Mas depois de ver com meus próprios olhos as consequências eternas de rejeitar a verdade de Deus, sei que nunca poderia voltar atrás. O conforto temporário de viver uma mentira jamais valerá o tormento eterno que a segue. O que vivi naqueles 7 minutos e 13 segundos mudou tudo. Não apenas para mim, mas para cada pessoa que ouviu meu testemunho. A verdade não é popular. A verdade não é fácil. Mas é a única coisa que pode nos salvar da eternidade longe de Deus. Se você está lendo isto e luta com as mesmas questões que eu enfrentei, quero que saiba: há esperança. Jesus Cristo pode transformar sua vida assim como transformou a minha. O caminho não é simples, mas vale a pena. A paz e a alegria que encontrei seguindo a verdade de Deus superam qualquer prazer passageiro que este mundo pode oferecer. E lembre-se, não se trata de ódio, não se trata de medo, trata-se de amor. O verdadeiro amor, o amor de Deus. O tipo de amor que se preocupa mais com o destino eterno de uma alma do que com sua felicidade momentânea. O amor que nos chama à verdade. O amor que salva. Ser fiel à verdade tem um preço, mas vale cada sacrifício. Todos os dias, continuo orando por David. Oro por aqueles que ainda estão presos às mesmas mentiras que um dia me prenderam. E oro para que minha história ajude outros a escolherem o caminho estreito, antes que seja tarde demais. Se este testemunho tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Isso pode mudar uma vida. Isso pode mudar uma eternidade.